Vamos lá, pessoal. Então, estamos prontos aqui para a nossa quinta aula sobre Brasil Colônia. Concluindo a questão ainda da chegada dos negros, o uso deles como mão de obra importante, né? Mãos e pés dos senhores de engenho, e tentar avançar até chegar na União Ibérica. Temos um material que estamos fazendo a cada aula, né? De correção de questões comentadas de concursos e vestibulares. Então, vamos dar prosseguimento. Na aula anterior, nós estávamos nesse material aqui, ó, né? Forma de resistência, né? Que era a luta, o sincretismo, o suicídio, o aborto, isso aqui, as formas de resistência. A luta da capoeira, que não está aqui, né? Vimos aqui onde ele era castigado, o negro, né? O negro rebelde, o negro fujão. E aqui nesse local aqui, nessa coisa que ele está sendo amarrado, que eu perguntei, né? Conhecido vulgarmente como tronco, o nome dele é Pelourinho, aqui. E o negro fujão, né? Que entrava na mata atrás de um abrigo, né? Que era o quilombo. Vocês lembram ainda aí como é que era o nome como é que era chamado aquele mulato que ia no mato atrás desse negro fujão? Como é que ele era chamado? Aquele que conhecia bem aquela floresta ali. Alguém lembra aí? Lembra, Oséias? Como era o nome dele? Prícia? Alguém lembra aí? Pode abrir o microfone e Era falar. capataz, professor? Aí, garoto, quase. Capitão do mato. O capataz ele ficava na Verdade. fazenda, né? E o capitão do mato é aquele especializado em buscar o negro que fugia. Mas, Príncia, quando o quilombo estava assim muito bem organizado, como foi o caso do quilombo de Palmares, lembra que teve vários, né? Muito bem organizado e que causava inclusive medo aos fazendeiros. A quem ele recorria para ajudar a destruir o quilombo? Alguém sabe? Eles contratavam, né? Hoje seriam uns milicianos, né? Seria um grupo armado, né? Feitores? Aí, garota! Os bandeirantes. Quase. Os feitores não, os bandeirantes. Porque tinha que ser gente mais preparada, né? Os bandeirantes. Isso aí, Prícia, não pode deixar de tentar responder. Fala que nisso tua mente está funcionando, né? Puxa, não é isso, agora é isso. Não pode ficar calado. E se soubesse tudo, não estaria aqui. Já tinha passado no concurso anterior. Muito bem. Gostei de ver aí respondendo mesmo. Seguindo mais um pouco, os quilombos reuniam negros fugidos, né? Assim como o índio, assim como fora da lei, assim como o branco, ele quer dizer. Lembra que eu disse que também lá no quilombo eles tinham escravos, né? Mas eles tinham uma organização muito bem feita, né? Plantavam, criavam, não passavam fome. Quase sempre foram mercadorias baratas, comentamos isso, né? Os portugueses com menos recursos também tinham. E tinha aqueles que ganhavam dinheiro comprando aquele escravo, que chegava, aquele negro que chegava, que não conseguia ser vendido nos leilões, porque estava muito abatido, muito fraco, ferido. Eles compravam mais barato, como se fosse um carro velho. Levava para casa e cuidava, alimentava, sarava as feridas e vendia. Não vamos esquecer que esse negro, quando chegava aqui, ele já levava o brasão da coroa, né? Quer dizer, aquele negro já está, né, com seus impostos pagos. Quando o fazendeiro comprava, outro brasão do dono de quem comprou. Assim como o animal, né? Ele coloca aquele ferro quente e colocava no couro, né? Ele era batizado, trocava-se o nome dele. Para quem não sabe, né, essa parte aqui é uma das mais cruéis na questão do negro aqui. Para quem não sabe, né? O negro achava isso imperdoável. Era para ele era mais cruel do que a fome que eles passavam, do que o maltrato. Trocar o nome. Rochinha. Por que eles não gostavam? Porque o nome era uma homenagem, era uma coisa muito séria. Por exemplo, muitas daquelas tribos da africana, elas não eram paternalistas, era maternal, né? A mãe, a mulher era o principal, porque dela vinham os demais.
Digamos que uma daquelas mulheres tinha como nome uma homenagem à avó, que foi uma grande líder, né? Ou ao momento de uma grande vitória. Quando chegava aqui, botava o nome dela de Raimunda, de Maria, né? De Francisca. Aquilo para elas era horrível. A troca do nome era uma coisa que o magoavam bastante. Então, o nome deles era muito. O Kennedy dá daqui a resposta do outro, capataz, né? Capitão do mato e contratava para as investidas nos quilômetros, né, o Kennedy, os, os bandeirantes. Aí eles eram chamados de bandeirantes de contrato, tá? Ou sertanista de contrato. Tem esse nomezinho aí, sertanista de contrato. Lembra que nós falamos que tem os bandeirantes de prospecção, vai buscar ouro e prata, e o de que vai buscar os índios para ser escravo, né? Lembra como era o nome também? Que eu ensinei o índio para ser escravo? Alguém lembra? Apressamento. Então eram os bandeirantes de apressamento. Mulher, o número de mulher trazido da África era 5 vezes menor do que o do homem. Por quê? Porque dava menos valor na venda. Professores não queriam comprar mulheres, queriam, né? Tinha mulher que, por exemplo, a esposa do dono da fazenda, ela não amamentava, não. Quem amamentava os seus filhos era negra, né? Que amamentava. A negra que fazia a comida e também que a negra que trabalhava na roça também. Mas eles preferiam os homens fortes, bem taludos. O racismo serviria para preservar a ordem social. Não. O que significa preservar a ordem social? É dizer, olha, quem manda somos nós somos superior, vocês são inferiores, né? Isso vai levar muito tempo para ainda hoje, infelizmente, está enraizado em alguns segmentos da sociedade, né? Nós vamos ver isso muito forte na Europa do século XIX, o neocolonialismo. Vamos seguir mais um tiquinho aqui. E aqui, aqui nós vamos ver como é que a nossa sociedade ela vai se desenrolar. Bem, ó, essa é a pirâmide social do açúcar. Olha, uma base muito forte. Nós vimos na última aula, né? Nós temos ali mão de obra especializada. Lembra? Para trabalhar no engenho, nas engrenagens. Ele tinha que ter alguém ali especializado naquela parte ali. Seria um técnico mecânico dos dias atuais. Um técnico químico para olhar aquele ponto de fervura do açúcar. Os aristocratas, senhores de engenho, né? Lembra que eles também serão chamados de homens bons, esses latifundiários. Serão eles que irão compor as chamadas câmaras municipais. Homens livres, senhor de terra, sem engenho, né? Ferreiro, carpinteiro, cara que tem ali o chamado de ofício. Tem terras não muito grandes, não muito produtivas, mas tem. E o escravo, mãos e pés do Senhor, né? Esse termo já vem muito em prova. É interessante que se eu mostrasse agora há pouco para vocês, que só vai aparecer depois, né? Não agora, a pirâmide social, né? Do ciclo chamado a pecuária, você vai ver que não tem essa base tão grande de escravo. Nós temos mais livres do que escravo na pecuária. Por quê, Rocha? Porque na pecuária não vale a pena muito o escravo. Eles fogem, eles poderiam não cuidar bem do gado. Era melhor, né, o homem livre, porque o prejuízo era menor. Lembra que o gado saía de um estado para outro, levava muito tempo, né? Era comum no início ele vir do sul para o centro-oeste do Brasil. Então era uma viagem longa, né, para trazer aquele gado, tanto para corte como gado para tração animal, como se fosse tratores. E aí, para fazer, como é que era o nome? Comitiva, o nome, a comitiva. Se fosse composta de escravo, era um risco muito grande, rebelião, fuga e o prejuízo do fazendeiro. Mais alguma dúvida nessa partezinha aí do açúcar? Eu quero ver agora, dentro do açúcar, o momento em que Portugal será administrado pela a Espanha. Por isso eu pergunto, alguma dúvida agora? Aqui para vocês, tranquilo? Então vou dar aqui, antes de mostrar o slide, eu vou mostrar ele de duas maneiras. Aí eu vou fazer uma explanação primeiro com minhas palavras, tá? O ano de 1358, Portugal vai fazer uma coisa inédita. Ele vai se unificar
antes mesmo de começar a data histórica do início dos Estados modernos, ou a Idade Moderna, que é o fim da Idade Média, que é o maio de 1553, tá? 1453. É a queda de Constantinopla, maio de 1453. Em 1385, Portugal já tinha feito isso. Quase 100 anos antes, Portugal já estava unificado. Era como se já tivesse começado com ele a Idade Moderna. Ele está fortificado na pessoa de um rei. Esse senhor que vai assumir lá, ele, na verdade, era grão-mestre de uma organização. Portugal estava para quase ser administrado por Castela, que queria fazer um casamento, que acabou fazendo com Castela e Aragão, que vai virar o embrião do que é hoje a Espanha. Quando ele assume, ele dá organização que possivelmente, vamos dizer assim, é algo que restou dos templários, né? Não se tem certeza, porque se sabe que os templários fugiram para lá. Mas é uma organização parecida com o que foi o templário e os maçons. Uma organização, uma confraria de uma irmandade. Esse cara era o chefe maço, é chamado de grão-mestre. Quando ele faz essa revolução lá e assume como rei, ele coloca o nome da dinastia dele de dinastia de Aves. Isso foi um dos motivos que levou Portugal a cedo se organizar. Por que eu voltei um pouco na história? Porque essa dinastia vai terminar justamente agora à beira, vai ser uma das razões, inclusive, para ocorrer a União Ibérica. Tá? Só por curiosidade, Renato, para ti, tu tens assim uma definição para dinastia, Renato? Vamos usar esse termo na aula de hoje algumas vezes. Renato Ferreira, abre aí teu microfone, tua câmera. Não, professor. Não que não vai abrir ou não ideia, sabe? Não, sei. Não consegue assim falar com algumas palavras mais simples? Não? Não, professor. Prícia Tavares. E para você, Prícia? Não ouvi. Professor, também não. Tá bom. Então vamos lá. Também não. Tá tudo bem. Então eu vou falar compassadamente. Se travar alguma coisa, se alguém não entendeu, peça que eu repito novamente. De uma maneira geral, dinastia é um conjunto de reis, né, de monarcas, de soberanos de uma mesma família. Isso quer dizer dinastia, ok? É um conjunto de reis ou soberano de uma mesma família. Então, vai assumir um cidadão que vai ser o primeiro dessa dinastia, tá? Em 1358 e vai durar até 1578, tá? Opa, beleza, Fernando? Já perdeu, foi muita pergunta hoje, Fernando. Né? Nós estamos falando sobre a União Ibérica, sobre o que é dinastia. Tranquilidade? Olha aqui, União Ibérica, 1580. Em 1578 vai ocorrer um caso importante, ó, 2 anos antes do início da União Ibérica. Só uma curiosidade, esse termo União Ibérica, aplicado aqui nesses 60 anos, tá? Ele só foi dado no século XIX, então vai levar um bom tempo aí, né? Ela começa no século XVI e termina no XVII, tá? Só no XIX é que ele vai receber esse nome de União Ibérica. Então, volto para cá com vocês. Ora, então, na verdade, eu vou usar aqui essa tela para mim poder olhar aqui o chat, alguma pergunta, né? Se eu passar batido, alguém perguntar, eu tiver aqui concentrado, alguém, ou o professor Jefferson, não, ele está ocupado. Está aí, mas está ocupado. Alguém me lembra aí, né, Rocha? Tem uma pergunta aqui. Bem, houve a morte de um rei chamado Dom Sebastião. Dom Sebastião, ele estava no norte da África numa batalha, fazendo parte de as chamadas Guerras da Reconquista. A Guerra da Reconquista, ela começa muito tempo antes de Portugal ser Portugal, tá? Na libertação da Europa dos árabes, que na Alta Idade Média era chamado de sarraceno. E aqui, nessa região da Europa,
na parte de onde hoje é Portugal, Espanha, sul da Itália, eles eram chamados de mouros. E esse rei jovem foi para lá para essa batalha, né, libertar a, dos domínios de Portugal esses árabes. Já tinham expulsado do que era a Europa no século XIV. Foi por isso que Portugal se unificou, né? Primeiro do que a Espanha. A Espanha levou muito trabalho. O último reduto árabe lá foi num local chamado Granada. Ainda hoje, se você olhar aí depois da aula, pesquisar Granada, parece assim um pedaço da Arábia Saudita lá. Lembra muito o domínio lá. Eles ficaram no que é hoje Portugal e Espanha por quase 700 anos. Os árabes ficaram lá. Eles ficaram um bom tempo, mais tempo do que tem o português aqui no Brasil, né? Que só estamos há 521 anos. Eles ficaram por quase 700. E esse rei morreu em 1578. E aí, olha, já começa a confusão para quem vai suceder ele. E o corpo não chegou. Para aquelas comunidades camponesas, eles não acreditaram que ele morreu. Aquele rei jovem, eles tinham muita esperança nele. Inclusive, vai criar, né, um movimento como se fosse uma religião, chamado Dom Sebastianismo. Haverá no Brasil, inclusive, um movimento de revolta da República Velha que eles têm essa mesma ideia do sebastianismo. Sebastianismo é um movimento que acreditava que o rei não tinha morrido, ele voltaria e ia restaurar a coroa e a glória portuguesa. Volta para cá. Então ele morre. Ao morrer, vai suceder um tio, já velho e membro da igreja, né? Não me lembro qual era o cargo, se ele era um frei, um padre, mas era da igreja. Onde eu quero chegar? Não tinha herdeiro. 2 anos depois ele morre. Aí começa assim a briga. Porque o rei da Espanha, Felipe II, se dizia ser, e era, ele era herdeiro também do trono. Por que ele era herdeiro? Porque ele era neto de Dom Manuel, do qual o rei que morreu também era. Né? Então eles eram parentes. Não tinha ninguém, o próximo era ele. Claro que uma parte da burguesia portuguesa não aceita e haverá uma luta ali meio grande, né? Briga, resistência em Portugal, contando com o apoio que vai intermediar o Papa, eles vão acabar aceitando, né? A Espanha vivia um momento de expansionismo, apesar que coincidia de que um pouquinho antes eles tinham perdido uma área muito importante, o que é hoje a Espanha. Eles perderam a Espanha, não, perdão, a Espanha perdeu o que é hoje a Holanda. Foi na briga, mas a Holanda ganhou, né? E viraram inimigo. Viraram inimigo porque a Holanda conseguiu a independência, viraram inimigo porque a Holanda vai receber um grupo de inimigos dos espanhóis que foi expulso da Espanha, os judeus, chamados de cristão novo. O Papa, para dar apoio para a Espanha, pede que ele manda os judeus pegar o beco, e vai, mas tinha que estar sofrendo. E a Holanda recebeu, era um grande comerciante, tinha um dinheiro e ajudava a desenvolver. Então nós temos alguns motivos que vai levar a briga da Holanda com a Espanha. E isso vai refletir no Brasil. Tanto que, se você observar lá, está no conteúdo programático do último concurso da PM, tá? Esse reflexo da União Ibérica no Brasil. Pois bem, então bora, já que eu fiz um pequeno relato, então tá aqui, ó. O Dom Sebastião morre em 1578. Durante 2 anos, o tio dele morreu, não tem mais. Tanto que geralmente alguns livros, né, algumas videoaulas, nem colocam mais o tio. Foi tão pouquinho, Dom Sebastião encerrou a dinastia de Aves. Mentira. Né? Aí entra aqui o rei da Espanha, que era o Felipe II. Em Portugal, após eles assinarem aqui o Tratado de Tomar, tá? Tratado de Tomar. Tomar é uma região de Portugal. Foi lá que eles assinaram. Na verdade, né, apesar que a União Ibérica começa em 1580, foi em 1581, quando encerrou realmente a resistência portuguesa. E, pessoal, esse Tratado de Tomar é que vai fazer com que, né, Portugal não desapareça. Para que não houvesse mais resistência e iniciasse logo essa administração espanhola sobre Portugal,
eles aceitaram umas condições, intermediado pelo Papa, tá? Não esqueça. No Tratado de Tomar se decidiu que os navios portugueses vão continuar fazendo comércio com as colônias. Ora, quer dizer, ele, apesar de ser administrado pela Espanha, mas era como se Portugal se mantesse vivo no processo de colonização. As colônias teriam uma certa autonomia, como, por exemplo, o Brasil. Especificamente, a Espanha teria que obedecer às leis e costumes do Brasil. Não interferir tanto, senão tornar uma coisa só aqui, uma colônia só. E a Espanha aceita, porque ela quer acabar com aquela briga. E aí o Filipe II tornar-se-á o Filipe I de Portugal, tá? Então voltou para cá. Portugal com problema sucessório, morre Dom Sebastião, morre 1578. Nunca mais aparece o corpo dele, tá? Os árabes não devolvem. O sonho castelhano, lá de Castela, né? Quando se juntou com Aragão, de anexar o antigo condado português, né? Ou portucalense, como era chamado, né? Castela quis fazer isso no século XIV. Nós estamos no século XVI e ele praticamente vai fazer isso. E o rei Filipe II da Espanha invade Portugal e toma a coroa, né? Quer dizer, passa a administrar Portugal. E o seu governo é legalizado pelas Cortes de Tomar. Como é que se dá o nome disso que cai numa prova, Rocha? Tratado de Tomar. E ele se torna Felipe I em Portugal. Serão 3 reis, tá? Em Portugal, Felipe I, II e III. Na Espanha, Felipe II, Felipe III e Felipe IV. Aí será chamado a dinastia filipina. Consegue entender por que ele vai receber esse nome? Se tivesse mais tempo, eu ia para a aula e perguntar, ver se o Fernando lembrava disso, o Fernando Rocha, ou mais alguém. Mas o tempo voa muito rápido, é só uma aula. Né? Entendeu? Então, como vai ser o nome dessa dinastia? Filipina. Por que tem esse nome de Filipina? Porque será dirigido por reis com o nome Felipe. Felipe I, segundo e terceiro de Portugal. É a mesma pessoa, só que na Espanha é segundo, terceiro e quarto. Depois do terceiro rei, Portugal consegue, junto com o apoio holandês e inglês, se libertar do jugo espanhol e ter o seu próprio rei, a própria coroa, tá? Alguma dúvida nesse momento? Então, enquanto você bola aí, você tem alguma dúvida, só lembrando mais um pouquinho, esse nome União Ibérica, hoje nos livros, nos concursos, né, ou vestibulares, ele era chamado apenas, né, o Reino das Duas Coroas, tá? O Reino das Duas Coroas. Hoje é União Ibérica. Se alguém tiver alguma dúvida, interrompa a aula e pode perguntar. Seguindo, os territórios, cultura, moeda e sociedade fica inalterado para Portugal. E isso ele consegue aqui, ó, no Tratado de Tomar. Espanha se interessa na tributação. O que a Espanha quer? Dinheiro. Como é inimiga da Holanda, a Espanha interrompe o esquema do açúcar. Aí que vai, né? Vamos dizer, vai ser importante demais para nós essa parte. O reflexo da União Ibérica no Brasil. O reflexo da União Ibérica no Brasil. Então, nós temos dentro do período da União Ibérica a invasão dos franceses e a expulsão dos franceses aqui. Os franceses eram expulsos durante a União Ibérica, né? Será formada o Grão-Pará, né? O estado do Pará, como uma administração da região norte, vai ser criado durante a União Ibérica, em 1621. Nós vamos ter aqui a Holanda invadindo o Brasil 2 vezes. Primeira vez na Bahia, em Salvador, durante 1 ano, e depois em Pernambuco, mas pegando até próximo ao Maranhão. É comum a gente falar invasão a Pernambuco. Mentira, ele vai pegar o Nordeste quase todo, tá? Alguma dúvida? Alguém querendo entrar aqui para falar? Não, eu vim mexer aqui o microfone e eu parei. Olha bem, quando nós falamos da invasão francesa, em aulas passadas, invadiu o que é hoje o Rio de Janeiro, no segundo governo geral, Duarte da Costa. Invadiu um local que não estava sendo colonizado por portugueses. Estratégia, que era mais fácil reivindicar.
Se ele consegue se estabelecer lá, ele vai reivindicar através da lei ut possidetis. Quem usa de fato, usa de direito, tá? Então, já a Holanda não. A invasão dela é por vingança. Ela é um grande parceiro dos portugueses. Mesmo antes da independência, ela emprestava dinheiro, ela que se responsabilizava por embranquecer e comercializar o açúcar, era um parceiro. Quando a Espanha assume a administração portuguesa, a primeira coisa que ela faz é cortar as relações de comércio com a Holanda. A Holanda, por sua vez, começa a emplacar uma série de ataques a ex-colônias portuguesas, que agora é administrada pela Espanha. Imagina que, mais ou menos assim, a Holanda vai dizer para Portugal, não tenho nada contra você, mas como quem está mandando é a Espanha, e ela faz vários ataques na África, na Ásia e no Brasil. No final, inclusive, ela vai conseguir ficar com terras para ela. Portugal vai estar devendo para caramba de favor para ela e vai ceder algumas colônias africanas para a Holanda. Então a Holanda invade o Brasil aonde? Na capital. Né? Depois ela é expulsa, vai para a Europa, e ela organiza um bom contingente de navio e vem. Então ela vem para Pernambuco, Pernambuco não consegue reagir, né? Ela vai destruir igreja e tudo, bombardeando, e vai conseguir entrar lá, vai criar a chamada Nova Holanda. E vai fazer uma série de modificações, né? Vai trazer a tolerância religiosa, e nós teremos, inclusive, a primeira sinagoga da América Latina, vai estar lá. Hoje lá em Recife é chamado de a Rua dos Judeus. E tem até uma foto lá, se eu lembrar, mano. Vamos lá, vamos ver a pergunta aqui. Uma dúvida, professor. Essa lei é a mesma que os portugueses reivindicaram o Brasil... Não, exatamente. É uma lei internacional que mais tarde, não é agora, não. O que ele está querendo dizer é dessa parte da região norte, né? Degeon Venâncio, tá certo a pronúncia, meu amigo? Degeon ou Degeon? Correto, professor. Correto. Exato. Só que no Brasil isso vai ocorrer no Tratado de Madrid em 1750, mais lá na frente. Correto. Essa é uma lei usada, né? E essa no Brasil ela vai ser um grande exemplo da, vamos dizer assim, da diplomacia internacional. E já que você tocou nisso aí, é justamente nesse período da União Ibérica que começa a ir muitos colonos portugueses, ou já nasceram no Brasil, saindo do finalzinho do Pará para onde hoje é o resto do Pará e o Amazonas. Eles começam a vir para cá. É uma coisa só. Lembra, está na União Ibérica, começa a vir. 60 anos dura a União Ibérica. Quando termina, tem mais portugueses aqui brasileiros do que espanhóis, morando no que é hoje uma parte do Pará e toda a Amazonas. Só através disso aí é que eles vão começar a reivindicar e vão fazer o novo tratado, o Tratado de Madrid, que vai colocar fim ao Tratado de Tordesilhas e vai resolver os problemas da fronteira. Depois o Brasil vai diminuir, né? Vai ter uma briga lá pelo sul, as 7 missões, né? Que é hoje o Rio Grande do Sul, pertencia aos espanhóis, vai passar para os portugueses. E os portugueses vão dar um pedaço do que é hoje o Uruguai para os espanhóis, que é a colônia de Sacramento, tá? Essa é uma outra aula. Mas foi ótima a tua colocação, tá? Exatamente. A mesma lei que os franceses queriam para tomar uma parte do que é hoje o Brasil, o Rio de Janeiro, foi o que eles usaram para tomar uma parte, né, do que era da Espanha. Tranquilo e muito bem observado. Vamos ver, não sei se eu ainda tenho mais alguma coisa aqui da União Ibérica para vocês. Aqui tem as invasões francesas, holandesas. Vou falar isso aqui já já. Professor, dê uma olhadinha lá no chat que tem uma pergunta. Tem uma. Vamos nessa. Vamos ver o que é que nós temos lá. Davi Maia, ou David Maia. Fica mais chique, né? Professor, eu cheguei agora, há pouco. Mas tira uma dúvida. Essa lei é uma lei com o tempo se expande. Nossa, eu não entendi a pergunta.
Mas eu estou falando da lei ut possidetis, que é mais ou menos isso. Quem usa de fato, usa de direito. Quem está no local por mais tempo, tem direito a reivindicá-la. Parecido com o que no Brasil foi uma lei de invasão de terra que era chamada uso capião, né? Você pegava uma terra devoluta há muito tempo e poderia reivindicá-la para você depois. Tinha que passar 5 anos produzindo a terra e você poderia requerê-la para você. Davi, alguma dúvida mais aí, meu amigo? As tuas ordens. Não? Minha amiga Brícia, foi tu que deu o alô aí da pergunta dele, né? Olha aí, que agora eu Isso não tô mesmo. vendo. Agora eu não tô vendo, não, tá? Vamos lá. E o Brasil, como é que era a sociedade? Grande influência do catolicismo, outros cultos não era permitido no Brasil. Você sabia que legalmente, né, em documento, a primeira vez que o Brasil vai ter uma certa tolerância religiosa vai ser em 1810 e exclusivamente para os ingleses. Foi uma reivindicação dele, num tratado de aliança e amizade, 1810, 2 anos depois da chegada da família real. Aí alguém daqui pode dizer, Rochinha, tu acabou de falar agorinha que os holandeses permitiam, mas não era oficial de Portugal. Era na região sob o comando holandês, tá? Que é aquela parte, uma parte do Nordeste, que vai pegar Pernambuco e ir para cima e para baixo. Os holandeses, mas no papel, né, só 1810, e só para os ingleses. Eram os ingleses exigindo, os ingleses que trouxeram a família real e que estavam fazendo a segurança da costa brasileira sob a ameaça de uma invasão francesa, eles faziam a segurança, né? E aí eles reivindicaram, né, nesse documento e prontamente D. João VI aceitou tolerância religiosa para os ingleses. Eles eram, deixa eu lembrar a religião deles lá, dos ingleses, anglicanos, lembrei. Outros cultos não podiam ser feitos a público, né? Só escondido. Por isso que os negros criaram o sincretismo, que eles não podiam cultuar a religião dele africana. Então eles começam a colocar o elemento da religião dele no católico, né? Começa a arrumar um nome e coloca São Jorge, né? Ave Maria para Iemanjá, Ogum. Família patriarcal. Essa imagem e imagens parecidas já vem em muitos concursos públicos e vestibulares, né? Prova de FUVEST. Inclusive tem uma que tem um menino, né? O menino ele se vestia parecido com o pai, só que com bermuda. E as meninas é uma cópia da mãe, né? O pai, as filhas e a mãe. E ele na frente, né? Ele era como se fosse um capataz e a mãe era como se fosse a governanta. Era esse o estilo, patriarcal. Forte influência dos padrões da aristocracia europeia. Eles copiavam, né, o modelo europeu de administrar, de se vestir, da cultura. Né? Eles eram contrário ao nativismo, né, da cultura local. Presença do cristão novo. Que era o cristão novo? Aquele religioso não cristão, judeus e árabes. Os marranos, né? Judeus convertidos. Marranos aqui são os árabes e judeus convertidos na marra, né? Cristão novo, por quê? Porque o pai dele não era, o avô dele não era, eles desconfiavam, não tinha confiança nesses cristãos novos. Tanto que eles não poderiam assumir grandes cargos. As câmaras municipais não podia ser. E lá atrás, nas capitanias hereditárias, se você lembrar, ele não podia ser um donatário. Possibilidade de alforria, liberdade. Coartações ou coartação. Isso é uma palavra difícil, não é do dia a dia. Alguém aqui já ouviu esse termo? Fernando Rocha, coartações com relação à escravidão? Tu já ouviu esse termo? Fernando Não, Rocha? professor. Ele não é do dia a dia. Coartação era o seguinte, era como se ele negociasse o preço da sua liberdade e fosse pagando aos poucos. Eu vou inventar, tá? Aqui, quanto é que é a minha alforria? 2 quilos de ouro. Então eu paguei 2 gramas agora, 100 gramas daqui mais uma semana, no próximo mês eu consegui mais 100 gramas, e vai anotando, até completar os 2 quilos.
Completou os 2 quilos, eu ganho a carta de alforria. Isso eles usavam que era interessante, estimulava o negro a trabalhar mais. A possibilidade de ele ser um negro forro. Tá? Rocha, o que é o negro forro? O negro que adquiriu a alforria, né? A carta de liberdade dele. Beleza? Lembra da aula anterior, quando eu disse que o negro podia andar muito bem vestido, né? Inclusive da cidade que era o trabalhado, era chamado negro de ganho. Guarda essa palavra, hein? Negro de ganho. Era aquele escravo que saía para trabalhar e voltava e trazia o dinheiro para o dono dele. Ou era aquele escravo que o seu dono, né, o seu patrão, pegava ele e alugava em uma repartição, digamos. Ele vai entrar aqui nessa repartição pública e vai ser o porteiro. Ou ele vai vir nessa repartição pública, ele vai trabalhar na copa, fazendo um cafezinho. Estou inventando aqui, né? Ou então ele vai trabalhar na minha lojinha aqui, ou então no meu lavador de carro. E o cara vai me pagar por mês, ou a diária. Ele pega o dinheiro e dá para o patrão. Claro que é uma relação bem diferente daquele negro que está na fazenda. Porém, com um detalhe, hein? Qual é um detalhe específico dele que eu falei na última aula? Característico do negro que não está forro. Ele pode usar, está bem vestido, mas o que, que ele não podia? Usar o sapato. Aê, garoto! Então, quando ele estava na rua ou na portaria de um local, todo arrumadinho, descalço, ele já estava dizendo: eu sou escravo ainda. E quando ele ganhava a carta de alforria, o que, que ele comprava? Sapato. E quando o sapato não dava no pé, o que, que ele usava? No pescoço, como uma Usava medalha. como cordão. Exatamente. O orgulho de dizer, eu sou um forro, né? Mas estava lá a marcazinha, né, do escravo, não tinha. Era comum, inclusive, eles andarem com essa carta como se fosse assim uma identidade, senão o cara ia pensar que ele era fugitivo. Tranquilidade, tô gostando de ver, né? Tá bacana a beça. Rigidez no tempo do açúcar e flexibilidade na mineração e na pecuária. O que ele está dizendo? A sociedade escravocrata, no período do açúcar, eles eram muito mais rígidos. Mas na mineração eles dão uma afrouxada. Por exemplo, eu sou um cara que tem uma área de. Conquistei uma área de exploração de ouro, né? Então eu tenho ali um pedaço bem pequeno de ouro. Eu vou correr aqui só um pouquinho para mostrar para vocês. Aqui, ó. Está aqui, é chamado ouro de aluvião, né? É aquele ouro na beira do rio, bem aqui. Ó. O cara tá com uma bateia é aquela tipo chapéu de chinês. Ele tá ali, ele tem 3, 4 escravos, então não vale a pena ele ter um cara vigiando um escravo aqui, o outro daqui a 50 metros, porque ele vai ter prejuízo. Então ele incentiva o escravo a comprar sua alforria. Como? Trabalhando mais. Sacou como era importante essa relação? Ele faz essa jogada, né? Incentivando o escravo a trabalhar para comprar a sua alforria. E aí o escravo acaba ali buscando desesperadamente, né? Se era para ele trabalhar 10 horas, ele vai trabalhar 15, né? 16 horas, porque ele sabe que ele pode. No início da escravidão tinha muita trambicagem, né? O escravo roubava, e até branco também, não era só escravo, levava ouro na unha, nas suas partes íntimas. O ouro, em sua maioria, era em pó, tá? Com o tempo, não pode usar unha grande. Era nas grandes minas, o cara era fiscalizado quando entrava, em qualquer momento e na saída. Eu vi uma vez um registro até de umas negras que entravam para vender ali alguma coisa para os garimpeiros, né? Digamos que ela está com uma bandeja vendendo doce. E fazia isso várias vezes. O que o cara observou, claro que deve ter sido alguém que aguentou, né? Que chegou num determinado momento, né, da venda dela que ela não vendia mais tudo. Ela sempre vendia tudo e depois já não vendeu mais. Quando o cara foi fiscalizar, o que tinha dentro daquele docinho? Ouro. Então ela entrava para vender o docezinho, aí o cara por lá botava dentro do doce ouro. E ela voltava aqui e foi, não vendi tudo. Estava contrabandeando o ouro. Quer dizer, essas coisas no Brasil é antigo a beça, né?
São curiosidades. Claro, né? Ela descalça, né? Mas estava ali lutando para conseguir o dinheiro para comprar a sua carta de alforria. Por isso que ele estava dizendo lá que ele era mais. Isso aqui é o Maurício Nassau. Vamos falar muito dele. Quem entrou depois no nosso grupo aqui do concurso não viu, mas eu botei lá uma videoaula num busto dele, né? Dá uma olhada, tá lá no canal. Vai ser muito bom para você entender um pouquinho do Maurício de Nassau em Pernambuco, que eles chamavam de Nova Holanda, tá? Quem quiser, só peça que depois eu coloco no grupo esse vídeo novamente, tá bom? Vamos nesse minutinho final aqui, ver se a gente adianta um pouquinho a nossa lista, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre os holandeses, tá? Alguém, por curiosidade, saberia matar o que significa essa sigla aqui? Claro que foi o que botei, criei, né? O que seria isso aqui? União Ibérica, Aí, professor. garoto! União 100%. Ibérica. União Ibérica, né? Para poder ganhar espaço. Quem foi que respondeu primeiro aí? Foi o Wagner, o Fernando ou o Renato? Quem foi que respondeu primeiro? Eu não fui, professor. Então quem foi? Foi o Kennedy? Eu acho que foi o que falei, professor. Foi tu, Venâncio, foi. Só queria lembrar da voz. Dejeon Venâncio. Então, vamos seguir mais um pouquinho. Vamos ver se a gente olha, não sei nem quanto tempo eu tenho, né? Vamos ver se a gente mata mais uma questãozinha aqui. Aí o professor... Eu botei aqui o meu despertador, mas aí eu acho que o professor Jefferson, depois ele entra com a gente aí cobrando. Olha lá, questão 13. Todo mundo enxergando a questão 13? Positivo. E operante. No Brasil colonial, a escravidão negra caracterizou-se. No Brasil colonial, a escravidão negra caracterizou-se. É o último assunto que nós estamos trabalhando, sobre os negros aqui, né? Eu não vou ler as opções para não atrapalhar o raciocínio. Só vou, daqui a pouquinho, olhar o chat lá, a resposta, tá? Coloque a sua sem copiar do colega, hein? Só seja um pouquinho rápido. Mestre, acabando essa questão, o senhor libera eles para eles poderem entrarem no link lá do Meu Luiz? Jesus! Já acabou, mestre? Rápido, hein? Vou. Nem assanhei o cabelo, rapaz. O que é bom dura pouco. Caraca! Eu achei que tu nem estava aqui entre nós. Já tivesse sido arrebatado. Estava aqui em outra situação, mas no horário certo eu apareço. Eu também tô com uma outra aqui também, mas eu esqueci, me empolguei aqui. Bem, conseguiram pelo menos aí escolher uma opção, pessoal? Cadê a turma? Travou aí? Opa, nós já temos resposta. Bem, nós temos letra A, E, B, 3 letras, né? A, E, B. A letra B tá um pouquinho mais... opa, letra C também, só não a D, né? Nós temos de 4 opções, nós temos 3. 3? A, E, C, tem B? B. 4. Só não tem a letra D. Beleza, né? A letra E tá bem, a letra A também tá bem. Então vamos lá fechar para dar tempo. Vamos lá. Deixa eu só tirar aqui. Resposta. Vou direto para não perder tempo. Letra E. A galera da letra A possui vinculação apenas na economia da mineração. Não, muita gente marcou a letra A, mas nós vimos que ele foi usado muito mais ainda na cana. Foi usado na pecuária, muito pouco, mas tinha. Então foi usado
na agricultura, foi usado no cultivo da cana, né? Foi usado na mineração. Tá? Vai ser usado também no café mais tarde. Então, teve quem mais? Letra C, né? Ocupava o topo na pirâmide social. Mostrei a pirâmide social, está lá embaixo, é a base. Mostramos na aula de hoje. Por não adaptação dos índices, aqui é a coisa que mais enganou, né? Porque o negro dava lucro para a coroa através de impostos, tá? Então, por que o negro? Porque dava lucro para a coroa em forma de impostos. Tranquilidade? E com isso vocês estão liberados, né? Na verdade, liberado não, né? Vai estar, eu é que